Aqui é o Atalaia, cumprindo o ID. Louvado seja Deus. Estamos aqui na Praça da Criança, 15 de abril, terça-feira de 2025. Louvado seja o nome do Senhor. Já distribuímos literatura, já distribuímos Bíblia aqui do Hospital Municipal, já distribuímos umas 100 literatura para a glória de Deus, 15 Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. E como nós falamos ontem ali na Praça da 16, onde nós fizemos uma introdução a respeito do sentido que é a Páscoa. Louvado seja o nome do Senhor. E a Páscoa não é o que muitos falam por aí e os que muito pensam. Biblicamente, a Páscoa é Jesus Cristo, é a verdadeira Páscoa. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós vamos estar começando nessa semana da Páscoa, falando das 7 palavras de Jesus na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. As 7 palavras de Jesus na cruz. Louvado seja Deus. E a primeira palavra que Jesus falou na cruz se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 23, versículo 34, a parte A e B do versículo diz assim: Jesus disse-lhe: Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. Eu vou repetir a primeira palavra que Jesus falou na cruz. Lucas capítulo 23, versículo 34, a parte A e B do versículo, Jesus disse: Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que fazem. Meus queridos, é bom nós lembrar os irmãos que os 3 anos de ministério de Jesus Cristo, Jesus, tudo que ele, a missão de Jesus na terra, tudo se foi concretizado na cruz. Os 3 anos de ministério, os 3 anos que Jesus passou fazendo a obra, fazendo a sua missão para salvar a humanidade. Tudo que Jesus falou, tudo que ele veio fazer, foi concretizado na cruz. Perceba que Jesus, em Mateus capítulo 4, versículo 17, diz assim: desde aquele dia em diante começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Jesus, ele começa a pregar, no seu ministério, ele começa a pregar um arrependimento para a humanidade. Mas o perdão, Jesus, ele vai liberar no geral para a humanidade na cruz. Quando ele diz em Lucas 23, 34, qual nós acabamos de ler: Pai, perdoa-lhe, porque eles não sabem o que faz. Então Jesus começa pregando o arrependimento, mas o perdão, no geral, para a humanidade, ele libera na cruz.
Louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto, quando Jesus está na cruz, Jesus ele está olhando para... Dali da cruz ele está contemplando a multidão. Uma multidão que em Mateus capítulo 27, versículo 15 diz que na época da festa ali, Pilatos, ele soltava um preso, costumava soltar um preso, conforme a multidão escolhia. E a Bíblia diz que havia um preso ali muito conhecido da multidão, que era Barrabás. E Pilatos pergunta para a multidão: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque ele sabia que Jesus estava ali, tinha sido entregue nas suas mãos, por inveja, inveja dos sacerdotes, inveja do sistema religioso. E a Bíblia diz no versículo 20 que os sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão para que pedisse que fosse solto Barrabás e que crucificasse Jesus. Quando Pilatos torna a perguntar para a multidão: quem vocês querem que eu solte? Jesus chamado Cristo ou Barrabás, que era um malfeitor, que era um ladrão? E a multidão disse: solta Barrabás. E Pilatos pergunta para a multidão: o que farei de Jesus chamado Cristo? Ela dizia: crucifica, crucifica. E Pilatos pergunta de novo: que mal ele fez? E a multidão só abria a boca e dizia: crucifica, crucifica, crucifica. Mas, queridos e amados irmãos, quem é essa multidão que está mandando soltar Barrabás, que está trocando Jesus por Barrabás, que está mandando soltar Barrabás e crucificar Jesus? Quem é essa multidão? Essa multidão de Mateus 27, capítulo 27, versículo 15 ao 23, ao 21, é a mesma multidão de Mateus, capítulo 21, do versículo 1 ao 9, que diz assim, Mateus capítulo 21, versículo 1 diz assim: e chegando em Jerusalém, em Betfage, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está perto de nós, e logo encontrarei uma jumenta e um jumentinho, desprendei e trazei a mim. E se alguém perguntar alguma coisa, dizei que o Senhor enviará de volta. Isto tudo aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta, que disse: eis aí, Senhor, o teu Deus, montado numa jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. E tendo os discípulos feito
como Jesus lhe ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e Jesus montou e puseram sobre ele as suas vestes, e Jesus montou. E a multidão que ia uma parte da multidão, jogavam as suas vestes, espalhavam as suas vestes no caminho. Outras cortavam ramos de árvore e espalhavam pela estrada. E a multidão que ia na frente, com a multidão que acompanhava Jesus, clamavam numa só voz, dizendo: Hosana, Hosana, bendito é o que vem no nome do Senhor, Hosana nas alturas, louvado seja o nome do Senhor. O texto de Mateus 21 está falando da entrada triunfal de Jesus. E a multidão entra com Jesus, tirando as suas vestes, as suas capas, e espalhando na estrada. Outra parte da multidão cortavam ramos de árvore e espalhavam no caminho. Eram duas multidões. E numa só voz, essas duas multidões, elas adoravam a Jesus, dizendo: Hosana, Hosana, bendito é o que vem no nome do Senhor, Hosana nas alturas, louvado seja Deus. Essa multidão adorava Jesus, adorava com as suas vestes, adorava dizendo Hosana, adorava dizendo, glorificando a Deus. Só, meus queridos e amados irmãos, essa mesma multidão de Mateus 21, que entra em Jerusalém com Jesus, adorando a Ele, adorando com as suas vestes, adorando, cortando ramos de árvore, espalhando na estrada, adorando, dizendo Hosana, Hosana, bendito é o que vem no nome do Senhor. Essa mesma multidão agora em Mateus capítulo 27, versículo 15 ao 21, é essa mesma multidão que está trocando Jesus por Barrabás. Essa mesma multidão que está dizendo: solta Barrabás e crucifica Jesus. Essa mesma multidão que está trocando Jesus, o Salvador, por um ladrão, por um malfeitor. Louvado seja o nome do Senhor. E essa mesma multidão ainda existe até hoje, em pleno século 21. E quem é essa multidão, pregador? Essa multidão é você que está me ouvindo através do som desse aparelho. Essa multidão é você que está me assistindo na rede social, que está me assistindo no Facebook, que está me assistindo no YouTube. Essa multidão é você. Como que eu sou essa multidão, pregador? Um dia você adorou a Deus, um dia você confessou Cristo como Salvador, e ao confessar Cristo como Salvador, você adorava Ele louvando, você adorava Ele pregando, você adorava Ele fazendo parte de um departamento de jovem, fazendo parte do círculo de oração. Você adorava Ele fazendo parte do grupo de obreiro da igreja. Mas um dia você resolveu abrir mão de Jesus, deixar Jesus, por causa do Barrabás do mundo, por causa
do Barrabás da cachaça, por causa do Barrabás da prostituição, por causa do Barrabás do adultério, por causa do Barrabás do prazeres da carne. Louvado seja o nome do Senhor. Você é essa multidão que um dia trocou Jesus por Barrabás do mundo, por Barrabás da cachaça, por Barrabás da macumba, por Barrabás da maconha, por Barrabás do adultério, por Barrabás da prostituição. Você é essa multidão, e ao fazer isso, você também crucificou Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você é essa multidão que crucificou Jesus, e você continua crucificando Ele com as suas atitudes, com a sua maneira de viver. Quando você se veste igual ao mundo, você se diz cristão, mas se veste igual ao mundo, você está crucificando Jesus. Quando você se diz cristão, mas você compra e não paga, você está crucificando Jesus. Quando você se diz cristão, mas você anda igual ao mundo, se veste igual ao mundo, calça igual ao mundo, fala igual ao mundo, pensa igual ao mundo, você está crucificando Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, versículo de número 18, versículo de número 19, Paulo diz: já disse isso muitas das vezes, agora repito, muitos, pelas suas maneiras de viver, se tornam inimigo da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição do inferno, porque o desejo deles é o desejo do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles. Pensam somente nas coisas que são desse mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que me chama a atenção, meus queridos e amados irmãos, é que Jesus lá na cruz, ele pendurado na cruz, ele contempla, olha para baixo e vê a multidão ali. A mesma multidão que tinha entrado com ele em Jerusalém, jogando as suas capas, cortando o ramo de árvore. A mesma multidão que tinha entrado adorando a ele em Jerusalém. Hosana, Hosana, bendito é o que vem no nome do Senhor. Agora ele está contemplando dali da cruz aquela mesma multidão que deixou abrir mão da adoração e trocou ele por Barrabás. Abriu mão deles por Barrabás. E o pior, quando Pilatos perguntou o que ele faria dele, aquela mesma multidão disse: crucifica, crucifica, crucifica. E o que é que eu aprendo com Jesus aqui? Ele lá na cruz contempla aquela multidão que representa a humanidade. E o interessante é que Jesus, dentro de si mesmo, era para ele ficar revoltado com aquela multidão.
Era para ele ficar indignado com aquela multidão. Ele está sendo condenado à morte por causa daquela multidão. Ele foi sentenciado à morte por causa daquela multidão. Foi ela que condenou ele à morte. Então era para ele ficar indignado, era para ele ficar revoltado, era para ele ficar com o coração cheio de ódio daquela multidão. Mas Jesus fez ao contrário. Nós acabamos de ler Lucas 23, 34. Em vez de Jesus ficar com ódio, em vez de Jesus ficar com o coração cheio de ódio, cheio de mágoa daquela multidão, ele vai se compadecer dela. E ele abre a boca, olha para o céu e diz: Pai, perdoa-me, porque eles não sabem o que faz. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Em vez de Jesus ficar com o coração cheio de ódio, ficar revoltado com aquela multidão, ele intercede por ela ao Pai, pedindo que perdoe o erro, o pecado que ela praticou. Então, se Jesus perdoou aquela multidão, Jesus também está pronto para te perdoar. Se Jesus intercedeu pelaquela multidão diante do Pai, Jesus quer interceder pela tua alma essa noite. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz em Lamentação, capítulo 3, versículo 22 e 23, que a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, se renova a cada manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe você poderia perguntar para mim: mas pregador, depois que tudo que eu fiz, eu fiz coisa pior do que aquela multidão, eu tenho pecado mais do que aquela multidão, e ainda tem perdão para minha alma, e Jesus ainda me perdoa. Isaías capítulo 1, versículo 18 diz da palavra de Deus: e ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eu, o Senhor, deixarei branco como a neve. Ainda que seja vermelho como o carmesim, eu, o Senhor, deixarei como a branca lã dos vossos pecados, não me lembro mais. Jesus perdoa o teu pecado. Jesus apaga o teu pecado se tu te arrepender, e lança no lago do esquecimento, e escreve uma nova história na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Carta de Paulo em Romanos, capítulo 5, versículo 18, 19 e 20. No 18 diz assim: por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, mas pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Versículo 20: veio, porém, a lei para que o pecado abundasse, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A graça de Deus está aqui essa noite para te perdoar. Tito capítulo 2, versículo 11 diz que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Louvado seja o nome do Senhor.
Essa foi a primeira palavra de Jesus na cruz. Lucas 23, 34, a parte A e B do versículo. Pai, perdoa-lhe, porque eles não sabem o que fazem. Louvado seja o nome do Senhor. Você possa ficar com essa palavra no seu coração. Cristo, a nossa verdadeira Páscoa, Ele continua intercedendo por nós. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, Paulo diz: porque um só mediador, é mediador, não é mediadora. Jesus Cristo, o homem, Ele é a propiação pelo nosso pecado, não somente pelo nosso, mas pelo de todo mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Na primeira epístola de João, capítulo 2: filhinho, essas coisas eu vos escrevo, versículo 1, para que não pequeis. Mas se pecar, temos um advogado para com nós. Advogado não é advogada, é advogado. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Filhinho, essas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. Mas se pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe a cada um de nós. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Lembre-se que Cristo é a nossa verdadeira Páscoa. Não é coelho, não é ovo de chocolate, é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7: limpai, pois, do fermento velho, para que seja uma nova massa, assim como já estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, te agradecemos por esse momento. Abençoa todos os vendedores ambulantes aqui nessa praça, Senhor. Abençoa os churrasqueiros, os pasteleiros, os lancheiros, os sorveteiros. Abençoa todos, Deus, em nome de Jesus. Abençoa as pessoas que estão nesse hospital, Senhor, no hospital municipal enfermo, aqueles que estão desenganados da medicina, que o Senhor possa visitar com o teu poder, com a tua unção, e fazer aquilo que o médico não pode fazer, aquilo que o remédio não pode fazer. Abençoa os médicos, os enfermeiros. Abençoa, Senhor, todos os funcionários do hospital municipal. Pai, abençoa a tua igreja do modo geral. Abençoa a nação de Israel. Abençoa os nossos governantes, Senhor, cada família do Brasil e do mundo. Tudo isso, Deus, nós te pedimos, Senhor, e por fé nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Tudo chora.